que me traz aqui hoje é fazer lembrança ao importante evento que ocorreu essa semana aqui na nossa gráfica do Senado, comemorativo ao Dia do Gráfico e ao Dia do Repórter. Foi um importante evento ocorrido ali na gráfica do Senado, organizado e coordenado pelo Sindilege, sindicato aqui dos servidores do Senado Federal, lembrando a importância do trabalho do gráfico e do repórter. Então, meus caros ouvintes da TV e Rádio Senado, nobres senadores, senadoras, né, senhores e senhoras, é com muita honra que compareci a um evento que o Sindilege promoveu para comemorar o Dia do Gráfico e o Dia do Repórter. Essas são categorias importantes, essas são categorias de importância incomensurável, pois juntas formam a essência do que chamamos imprensa. A imprensa que nos informa, a imprensa que comunica e deixa todo mundo bem esclarecido. Gutenberg foi o primeiro gráfico. Sua prensa de tipo móvel revolucionou o mundo. E que me perdoe os Jakes, simpatizantes da tecnologia. Foi uma revolução muito maior do que a defragada pela internet nos últimos anos. Com certeza, o advento da gráfica foi, assim, fundamental para o registro histórico da cultura, né, dos nossos antepassados. Sabe por quê? Porque tirou das trevas uma população absolutamente destituída de livros, lançando sobre ela a luz da palavra escrita. A Bíblia Sagrada, desde sempre, o livro mais lido, foi também o primeiro livro impresso. Antes da invenção da prensa móvel, ela precisava ser copiada inteiramente à mão, geralmente por um monge. Os exemplares que circulavam, pois custavam uma fortuna. Então, por isso, a importância da imprensa. Nobre senador Garibaldi, muito bem-vindo a esse plenário. Depois da Revolução Gráfica, os livros difundiram-se rapidamente entre os povos. Primeiro apenas os da Europa, mas logo chegaram também no Novo Mundo, onde os cristãos puderam ter o seu livro sagrado. Nós, do Brasil, temos algumas edições da Bíblia daqueles tempos, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Isto, por si só, seria suficiente para que celebrássemos os gráficos todo santo dia, mas há algumas razões para que este dia seja tão especial aqui no nosso Senado Federal. É que a Secretaria Especial de Editoração e Publicações, que nós chamamos carinhosamente de gráfica, é uma das entidades que melhor funciona no Senado Federal. Produz o Diário do Senado Federal, o Diário do Congresso Nacional, a Ordem do Dia, os avulsos, o Jornal do Senado, e por isso é absolutamente essencial para o trabalho parlamentar, nobre presidente, senador Assi Gurgax. Que seria de nós se não fosse a nossa gráfica do Senado, nossos gráficos, nossos repórteres, para reverberar, para colocar para o público e para o Brasil tudo que a gente faz aqui nessa casa. Então, essa semana, onde comemoramos o Dia do Gráfico e o Dia do Repórter, foi essencial. Eu estive lá, pessoalmente, em nome nosso aqui do Senado Federal, parabenizando e cumprimentando-os, né, pelo evento importante que o Sindilege organizou. Sem contar que ela se destaca na publicação de materiais acessíveis, como os livros em braille. Sabia que a nossa gráfica do Senado é uma das únicas gráficas do Brasil que publica livros em braille, de livros brasileiros históricos, de materiais destinados a divulgar as ideias dos senadores, entre outros, sempre com a qualidade e a eficiência que a caracterizam desde sua fundação. Então, eu que recentemente aqui fiz um pronunciamento em comemoração aos 20 anos da nossa TV Rádio Senado, não podia deixar de vir aqui comemorar o Dia do Gráfico com os nossos eminentes profissionais que tem lá na gráfica do Senado, né? Para o nosso diretor lá, que é uma pessoa fantástica, que tem feito um trabalho maravilhoso, né? Então, eu fiz questão de fazer esse pronunciamento. É claro, nada disso seria possível se não fosse o trabalho diligente dessa importante massa crítica que constitui o pessoal gráfico aqui do Senado Federal, a quem nós, senadores e cidadãos, devemos todos os agradecimentos possíveis. Para o senhor ter uma ideia, nobre senador Assi Gurgax, são mais de 2 milhões
milhões de exemplares da Constituição que a nossa gráfica do Senado já fez, nobre senador Garibaldi, e que já distribuiu tudo aqui na nossa gráfica do Senado, mais de 2 milhões de exemplares da Constituição brasileira, né? Senhoras e senhores, o mesmo pode ser dito a respeito do Dia do Repórter. O trabalho do repórter constitui a essência da imprensa. O repórter é jornalista, mas não é qualquer jornalista. É o jornalista que vai a campo, que apura os fatos, que dá a cara à tapa. Nós vimos lá os repórteres lá no meio essa semana que assistiu Fantástico, vi os repórteres no meio do terremoto. Então o repórter está onde está acontecendo a questão. Muitas vezes, literalmente, o que é o tempo em que diz muito sobre a incivilidade de alguns, porque alguns até põem em risco sua própria vida. Diz muito mais sobre a coragem e o valor desses profissionais indomáveis, combatentes do jornalismo, que são os nossos repórteres. O jornalismo brasileiro já teve inúmeros triunfos, afirmando-se como parceiro da sociedade. E isso, obviamente, é produto do trabalho dos repórteres. Mas eu queria aproveitar este evento que aconteceu no Sindilés para homenagear os repórteres que trabalham aqui no Senado Federal. O trabalho deles no Jornal do Senado, obviamente, é imprescindível para a atividade parlamentar, para a minha atividade parlamentar, desculpa. Mas não é só por isso que eu gostaria de congratulá-los hoje. É também por causa do trabalho excepcional de jornalismo que eles fazem em publicações como a Revista em Discussão, Especial Cidadania, entre outras publicações tão importantes que são feitas aqui no Senado. Muitas vezes esse trabalho, por serem feitos por órgãos públicos, ficam distantes dos holofotes da grande mídia, mas nem por isso deixa de ter sua qualidade e a sua independência reconhecidos. Pelo contrário, com muita justiça, reportagens feitas pelos profissionais aqui do Senado Federal sempre figuram entre os finalistas dos maiores prêmios nacionais de jornalismo. Senhoras e senhores, não surpreende que o Dia do Gráfico e o Dia do Repórter se comemora na mesma semana. São categorias que desempenham funções sociais afins. Gráficos e repórteres fazem a imprensa, e a imprensa faz a consciência de um povo, nada mais e nada menos. Então, para concluir, eu gostaria de agradecer fortemente ao senhor Petros Elesbão e ao pessoal do Sindileges por ter organizado e me convidado para participar de um importante evento, que foi a comemoração desse importante evento que ocorreu na gráfica do Senado Federal, em comemoração ao Dia do Gráfico e ao Dia do Repórter. Eu fiz questão de comparecer, porque sei que a sociedade valoriza muito o trabalho dos gráficos e repórteres do Senado Federal. E eu, como representante social, não poderia deixar de prestar essa importante homenagem. Muito obrigado, quero agradecer aí ao nobre senador Assir Gurgax, né? E dizer que, com muita alegria, que disse essas pequenas palavras aqui, porque é imenso o trabalho que os nossos gráficos e repórteres fazem, mas é para dar uma reforçada aí no trabalho digno que eles fazem aqui nessa casa.